Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma live no canal da Struterm. Mais uma noite aí de segunda-feira. O pessoal tá ficando acostumado já com essas lives, né? Periodicamente aqui a gente se reunindo no YouTube à noite para fazer esses debates aqui, esse bate-papo bem legal sobre diversos assuntos, né, que abrangem a higiene ocupacional. Então, sejam bem-vindos aí, galera. O pessoal está chegando aí, um por um. A sala já está enchendo. Rogério, boa noite. Rio Grande do Sul ligado. Um abraço aí para o pessoal do Rio Grande do Sul. Ano passado eu estive aí fazendo um PPRA em Poá, o melhor churrasco que tem aí. Enfim, pessoal, gente boa pra caramba. Boa noite aí para a galera que está chegando, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos ao vivo no canal da Struterm para todo o Brasil e não só no Brasil, né? Hoje o nosso debate aqui é até um debate internacional, né? Porque envolve tanto a nossa legislação quanto também outras práticas de segurança do trabalho fora aqui do país, né? Mas é isso, galera, é isso. Boa noite aí, Ricardo Carvalho. Tudo bem, meu amigo Ricardo, sempre presente. Marcelo, boa noite. Luiz Henrique, a galera tá chegando aí. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pedro, boa noite, Pedro. Rio Grande do Norte, Natal, Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo aí, Pedro. Galera do Brasil todo acompanhando mais uma live aqui no canal da Struterm, tá? Bom, e hoje nós temos, então, um novo assunto aqui para debater, um novo assunto para acalorar essa noite aqui de conversas, que nada mais é do que a formação profissional, né? Ou posso dizer assim, as formações profissionais, né? Daqueles que trabalham na área de segurança e saúde ocupacional. Uma comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, nosso tema é esse hoje, dialogar e fazer essa reflexão, né, sobre os diversos tipos de formação que nós temos aqui no Brasil, o que existe fora do país, principalmente nos Estados Unidos, o nosso histórico de formação profissional, seja do curso técnico de segurança do trabalho, seja do ensino superior, principalmente na parte de engenharia de segurança do trabalho, e aquilo que está vigente hoje, né, o que nós temos na nossa legislação hoje, e fazer, então, uma correlação com tudo aquilo, né, que existe fora do país, como eu disse, principalmente em território americano, ok? Então, para esse debate aqui, nós temos alguns convidados essa noite. Eu quero dar as boas-vindas aí, mais uma vez, para o engenheiro da Struterm, meu amigo, sempre presente aí, Cristiano Molica. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Boa noite, professor Gustavo, tudo bem? Agradeço aí fazer o meio de campo para a gente, que é muito bom, e auxiliar a gente aí nas questões. E muito obrigado aos presentes também. Legal, legal. Eu que agradeço o convite aí da Struterm mais uma vez para estar participando também, com uma certa correria, mas está tudo ok, está tudo bem aqui. Deu tudo certo, né? Deu tudo certo. É assim mesmo, é assim mesmo. Boa noite, professor mestre Marcos Domingos. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Gustavo, aí pela nossa parceria aí nessas lives. Essa aqui já é a nossa quarta live, né? Que você tem sido o nosso mediador. E, então, um tempo de exposição bem longo aí, temos tido um número bem interessante de visitas nas lives, até depois eu pedi para você colocar os endereços do canal do YouTube, o meu e o da Struterm, se alguém depois sabe que vai poder rever isso tudo que nós estamos falando aqui. Também Cristiano Molica, que é sempre presente aí, e meu parceiro da BHO, presidente Miranda, né? Está com a gente aqui, e o Sérgio, que está entrando aí pelo celular, daqui a pouquinho já vai aparecer, o Caporali, né, que é um amigo também que eu encontrei lá nos Estados Unidos já há um bom tempo atrás, e aí descobri que ele era brasileiro, mas já era residente nos Estados Unidos, e excelente engenheiro, excelente professor, mora lá em Porto Rico, na linda San Juan, muito bonita a cidade. Tive o prazer de estar lá com ele na universidade
há um tempo atrás. Então, daqui a pouco ele vai entrar e vai dar sua saudação. Então, muito obrigado a todos vocês e temos um tema muito desafiador para hoje. Legal, legal. Até coloquei, Marcos, aí o canal do professor Marcos Domingos no YouTube. O link está aí. Daqui a pouco eu vou colocar o link no chat para o pessoal só clicar e já poder acessar. Mas se vocês forem lá no YouTube e colocar professor Marcos Domingos, vocês vão encontrar ali o canal do professor Marcos com os vídeos bem bacanas ali para vocês poderem acompanhar e se inscreverem no canal dele, tá? Bom, e por fim, boa noite, seja bem-vindo a segunda vez conosco já, Luiz Carlos de Miranda, presidente da BHO e professor da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Seja bem-vindo, Miranda. Muito obrigado, boa noite a todos os colegas, ao Cristiano, ao Marcos Domingos, a você, Gustavo, e agradeço mais uma vez o convite aí para estar com vocês participando desse importante tema aí na noite de hoje. Legal, bacana. Como o Marcos disse também, nós teremos a presença do professor Sérgio Caporali, né? Filho, ele é PhD e professor catedrático da Universidade de Porto Rico, né? Ele só teve um probleminha de conexão, mas daqui a pouco ele já deve estar voltando aqui conosco, tá bom? Ele estava com a gente até agora há pouco, mas aí teve esse probleminha, mas daqui a pouco ele já volta aqui para participar desse bate-papo com a gente. Bom, e nem preciso falar, né? Vocês podem participar aqui mais uma vez dessa live, basta colocar aí a sua questão, a sua curiosidade no nosso chat, né? Lógico, a gente vai fazer o possível para tentar responder as questões que vierem, mas geralmente são muitas, tá? Então, não prometo que daremos conta de todas, tá? Mas, por favor, deixe seu comentário aí, participe do chat. Às vezes eu vejo o pessoal trocando informação aí entre vocês e isso é muito importante, tá? Deixa eu só ver se o professor Sérgio está conosco aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Olá, Sérgio. Você está na escuta? Não, acho que não. Saiu aqui, caiu a conexão dele de novo. Bom, mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, gente. Galera, hoje nós temos, como de praxe, o nosso sorteio aqui no canal da Estruterm, tá? Um sorteio muito bacana, mas diferente dos últimos que vocês estavam acostumados, tá? Esse sorteio aqui, ele vai ter como base o nosso debate de hoje, né? Estamos falando de curso, estamos falando de qualificação profissional, estamos falando de perspectivas aí na área de educação, voltada à segurança do trabalho. Então, hoje, a gente vai sortear não equipamentos, mas sim vouchers, tá? Vouchers que vão dar direito à participação num curso ou então a uma calibração no valor de R$500 cedido aqui pela Estruterm. Então, hoje nós teremos 2 vouchers que serão sorteados, tá? Serão 2 vouchers para as 2 primeiras pessoas que forem sorteadas, tá? Essas pessoas, então, vão ganhar esse voucher de desconto para participar em um dos cursos da Estruterm, esses cursos presenciais com o mestre Marcos Domingos, lá na sede deles, na freguesia do Ó, ou então você pode optar por calibrar o seu equipamento. Então, você vai ter um voucher ali de R$500 para usar nessa calibração do seu equipamento sem nenhuma restrição. Não importa se seja um audiodosímetro, não importa se seja um medidor de nível de pressão sonora, enfim, pode ser até mesmo uma trena, se você quiser, tá? Então, qualquer equipamento que vocês quiserem fazer a calibração, ganhando esse voucher aqui, vocês terão direito, então, a esse super desconto de R$500 aqui cedidos pela Estruterm, tá? Então, aqui tá algumas regrinhas para o uso do voucher, tá? Não vou ficar me apegando aqui, depois o pessoal da Estruterm passa isso com mais calma, vai ter uma validade de uso desses vouchers, mas aí eu deixo depois o Diego, o Douglas, o pessoal da Estruterm falar um pouquinho mais sobre as regras, mas é um baita descontão, tá? Cursos excelentes com o professor Marcos, que eu já tive a oportunidade de fazer, e também uma calibração de qualidade, beleza, gente? Então, serão 3 sorteios. Os 2 primeiros vão ganhar esse voucher, então, como eu falei aqui, da Estruterm, ok? E o terceiro, Gustavo? O terceiro sorteado de hoje... aqui eu só deixei, desculpa, antes da gente passar, eu só deixei aqui uma imagem com os cursos da Estruterm, né?
Então, para esse ano, a partir do dia 5 de novembro, eles têm uma programação de retomada do curso, que é primeiro com o curso de exposição, de avaliação da exposição ocupacional ao calor, depois a avaliação das vibrações e depois a análise de ruído ocupacional e ambiental. Então, serão esses 3 cursos aqui, que a Instruterm tem programado para esse ano ainda, cursos presenciais, e aqueles que ganharem esse voucher terão direito, então, a participar desse curso lá na sede da Instruterm. Se você quiser saber mais sobre os cursos, está aqui o link. Eu também daqui a pouco vou colocar na página aí do chat, para vocês poderem acessar. É a página do site da Instruterm, instruterm.net.br/cursos. Mas daqui a pouco esse link vai estar rolando aí para vocês. Bom, e o terceiro? O terceiro sorteado, ele também vai ganhar um baita de um presentão aí que a Instruterm está oferecendo em parceria com a ABHO, a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Então, até aproveitando a presença aqui do Miranda, atual presidente da ABHO, esse ano o Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional, né, ele será online, devido a essa questão da pandemia, devido a tudo que está acontecendo. Infelizmente, esse ano a gente não vai poder se ver ali presencialmente, trocar aquele abraço, se ver, mas isso não impede de a ABHO realizar um excelente evento, porque vai ser um baita de um evento esse, com várias palestras super interessantes, né, que é o 14º Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional, que vai acontecer agora, né, entre os dias 24 a 28 de agosto de 2020. E o tema principal que vai permear todo esse encontro é os impactos para o higienista ocupacional decorrentes das alterações das NRs. Então, o terceiro sorteado de hoje, né, serão 3 sorteios, os 2 primeiros serão ganhadores do voucher, e o terceiro ganhador vai levar ali também um voucher, posso dizer assim, né, para participar gratuitamente do CBHO online. Então, essa terceira pessoa vai ter direito a participar e acompanhar todo o evento que acontecerá entre os dias 24 a 28 de agosto, tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou colocar aí na tela para vocês o número no WhatsApp, tá? Para vocês enviarem com o nome completo e o endereço de e-mail para que vocês possam concorrer a esse sorteio, ok? Daqui a pouquinho eu já estou colocando aí na tela para vocês, tá? Deixa eu só tentar colocar aqui o professor Caporali na tela mais uma vez. Deixa eu ver se agora está tudo ok com a conexão dele. Olá, professor, está na escuta? Sim, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, boa tarde, Marcos, Cristiano. Boa Miranda, tarde. Colegas, boa tarde a todos. Boa tarde aí, eu acho, né? Só lembrando que o professor Caporali está em Porto Rico, né? Então, por isso, para ele ali... Que horas são agora, professor, por gentileza? Aí? Agora são as 6 horas com 13 minutos. Final de tarde, comecinho da noite ali, legal, bacana. Seja bem-vindo, então, professor Sérgio Caporali, PhD, professor catedrático da Universidade de Porto Rico, presente conosco aqui nessa noite, para o nosso debate, então, sobre essas questões da formação profissional, né, esse paralelo que nós iremos fazer sobre a formação dos profissionais de segurança do trabalho aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, só para complementar essa parte aqui inicial, antes de passar a palavra para os nossos mestres aqui, aqueles que forem participar, então, das inscrições, enviem, então, o seu nome completo e e-mail para o número, tá? DDD 11 99746 2196, até as 8h15, tá? Isso via WhatsApp, tá? Então, daqui a pouco eu coloco esse complemento aqui, mas via WhatsApp. Então, adicione esse número aí no WhatsApp, que o Diego, o Douglas, o pessoal da Instruterm vai receber todas as inscrições. E às 8h15, um pouquinho depois, a gente já faz o sorteio dos 2 vouchers para os cursos ou para a calibração de algum equipamento na Instruterm e também um voucher para o Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional. Então, está aí o número na tela para vocês poderem mandar o nome completo e endereço de e-mail, ok? Então é isso, recado dado. Eu abro agora o espaço aí para vocês poderem fazer o debate. Marcos, por gentileza, quer começar os trabalhos aí? Quero fazer uma sugestão, Gustavo. Como o pessoal não conhece muito bem os cursos nos Estados Unidos, o Sérgio poderia fazer uma pequena introdução do programa educacional que ele tem lá na universidade,
assim, porque aqui a gente conhece bem. O Sérgio pode falar quais são os programas, os títulos que a pessoa obtém, e depois, se alguém estiver interessado em morar em San Juan, aí ele pode entrar em contato com ele lá e se inscrever na universidade. Obrigado, Marcos. Eu sou professor da Universidade de Porto Rico, no campus de Ciências Médicas, dentro da Escola de Pós-Graduação de Saúde Pública, onde nós temos um programa de mestrado em Ciências em Higiene Industrial. Esse programa, esse curso tem 66 créditos, é um curso que corre de forma trimestral, a diferença dos programas dos Estados Unidos, que normalmente correm de forma semestral. Em termos de formação, nosso programa ele é um dos programas que recebe a ajuda econômica do Instituto Nacional para a Segurança e Saúde Ocupacional, NIOSH, ou seja, é ajuda federal, junto com vários outros programas dentro de outras universidades nos Estados Unidos. Nosso programa ele é focado grandemente na parte de projeto de controles de exposição, maiormente de controles de engenharia, e em comparação, por exemplo, a Universidade de Michigan, em Ann Arbor, tem um programa de mestrado em ciências com especialidade em higiene industrial, que está mais focado na parte de pesquisa. Esse programa tem em horas de contato, horas crédito, eles têm 51 horas créditos semestrais, programa de 2 anos. O nosso programa é de 66 créditos trimestrais, também em 2 anos. Mas em termos de horas de contato, enquanto o programa da Universidade de Michigan tem 240 horas de contato dirigidas à saúde pública, o nosso tem 144 horas. Eles têm 160 horas de cursos de higiene gerais, enquanto o nosso programa tem 264 horas de cursos de higiene gerais, cursos de projeto de controle, tanto de riscos químicos como riscos físicos e riscos ergonômicos. O nosso programa tem 300 horas de contato e o programa deles tem 144 horas. E, finalmente, o nosso programa tem um estágio de 480 horas, mais um curso de visita prática, que somam 504 horas nessa categoria, para um total de 1.212 horas de contato em 2 anos, enquanto o programa da Universidade de Michigan tem 768 horas de contato nesses mesmos 2 anos. Os nossos higienistas nossos formandos, são muito requisitados por empresas americanas, porque eles são bilíngues e têm uma das formações mais sólidas que tem nos Estados Unidos na área técnica de higiene industrial. Também eu acho que o Miranda pode falar um pouquinho do programa lá que tem lá na Unicamp, também de pós-graduação também. O programa da Unicamp, do qual eu participo, eu dou algumas disciplinas lá, ele é um programa de pós-graduação em nível de especialização. Ele não é em nível de mestrado, né? Ele é um programa que ele é originado, ele é construído em cima das próprias orientações dadas, né, e currículos mínimos aí colocados pelo antigo Ministério do Trabalho, tá certo? Quando isso surgiu. E dentro das regras aqui do Ministério da Educação, a gente tem que é necessário que haja uma carga horária mínima nos cursos de especialização da ordem de 360 horas, né? Esta carga mínima é válida para qualquer curso de especialização. O curso especificamente da Unicamp, visto que isso é uma carga horária mínima, ele tem 692 horas, né, de... acho que algum de vocês está teclando aí, pessoal. Está muito alto o barulho da tecla aí. Será que um de vocês está teclando aí ou não? Aqui no meu está alto aqui, não? Então, bom, mas... Sem interferência, né? Não, parou. De qualquer maneira, voltando. Então, esse curso... a carga horária mínima para qualquer curso de especialização 360, o nosso curso lá tem 692 horas, então ele tem aí 92% a mais, né, do que essa carga horária mínima, e
diferente, talvez aí diferente, eu não sei exatamente qual é o pré-requisito, né, aí de Porto Rico, Sérgio, em relação a pessoa poder, né, fazer o curso, mas aqui o pré-requisito é a engenharia em qualquer modalidade, tá, ou a arquitetura, né? Então, a formação inicial básica na graduação precisa ser engenharia ou arquitetura, e aí se faz, então, essa pós-graduação. Eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo, né, nos cursos aí de formação de engenharia e segurança do trabalho é exatamente uma certa visão, né, que no Brasil, infelizmente, a gente tem, ao contrário aí dos Estados Unidos, de que a legislação ela acaba por resolver qualquer problema, né? Enquanto a legislação, na minha opinião, é só um instrumento, né, e não a solução do problema. Então, quando se montou o curso de engenharia aqui, se montou de uma maneira muito abrangente. Então, a gente tem aí na legislação, calcada, o curso, obviamente, é calcado nas normas regulamentadoras, a gente tem aí um trabalho muito forte, muito grande, né, no sentido de uma abrangência, né, de vários temas díspares, como, por exemplo, questão de segurança em portos, de um lado, silvicultura, segurança com eletricidade, na construção civil, higiene ocupacional, enfim, é um número de assuntos muito grande e que faz com que, mesmo você tendo uma carga horária bastante superior ao mínimo exigido, né, você não consegue, obviamente, se aprofundar em tudo. Para vocês terem uma ideia, o Sérgio citou aí a carga horária de higiene ocupacional, aí, engenharia industrial aí, mas para você ter uma ideia, dentro desse curso de especialização em engenharia de segurança da Unifesp, nós temos 156 horas focadas especificamente em engenharia ocupacional, ou seja, 22,5% do curso é focado nessa área de engenharia ocupacional, né? Então, eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje nos cursos no Brasil é exatamente esse. Sem dizer que, como a legislação permite, né, que o curso tenha um mínimo de 360 horas, a gente sabe que, infelizmente, existem escolas por aí que oferecem especialização em engenharia de segurança do trabalho com esse mínimo de 360 horas, né? Então, obviamente, se em 600, quase 700 horas, né, já existem aí gaps do ponto de vista de conteúdo a ser passado para as pessoas, imagine num curso de 360 horas. Então, eu acho que a gente tem que caminhar bastante aí para qualificar melhor aí não só o curso, como os alunos que o procuram. Muito bem, a gente vai voltar nesse tema aí depois, ainda, talvez mais aí para o final, mas eu queria propor que a gente fizesse uma revisão histórica da nossa situação. Muita gente nova, né, que entrou no mercado nos últimos anos, e quando eu falo nova, é gente que já está há mais de 20 anos, ainda talvez não tenha noção de como é que prosperou no Brasil esses cursos aí, né? Nós vamos lembrar que o Brasil, ele, até 1972, nós não tínhamos no Brasil nenhuma... não tínhamos essa carreira estabelecida, nós não tínhamos formação desses profissionais, nada. Mas o que apressou isso tudo, né? O que apressou tudo isso foi exatamente o número de acidentes que nós tivemos nos anos 70, especialmente de 70 até 75. Aqui chegamos a ter mais de 1.400.000 acidentes nessa época, e algumas estatísticas não falam em cerca de 18% da população trabalhadora teve acidente. E existe aí uma lenda, a gente nunca sabe bem se é verdade ou não, mas alguns que escreveram os textos antigos, né, disseram que a OIT fez pressão sobre o Brasil quando ela recebeu as nossas informações. Me parece um pouco estranho isso, na medida em que a OIT ela não é um órgão que tem poder para cobrar dos países, ela pode, é um órgão, aliás, até meio colegiado, né? Então, mas, se for por bem, a gente vai aceitar essa teoria, mas eu tenho alguma desconfiança que não era verdade. Outra coisa também que apareceu como lenda, e a gente não sabe quem foi o pai da criança, é que o Brasil era campeão de acidentes nos anos 70.
creio que seja uma maldade, considerando que o Brasil foi tricampeão mundial de futebol em 1970 e alguém fez uma associação com esse número. Tentei achar aí uma resposta para isso e não encontrei. Todo mundo cita a informação, como sempre, mas ninguém sabe quem foi que disse. Um vai só reproduzindo a informação, como é bem típico aí da nossa cultura, né? Bom, de qualquer sorte, então, quando chega em 72, estamos numa ditadura militar e o Brasil crescendo assim, vertiginosamente, economicamente, grandes construções, grandes obras, construção da ponte Rio-Niterói, construção de Itaipu Binacional, começa da Transamazônica, assim, grandes obras, né? E o Brasil pegando dinheiro de fora. Tá? Aí acho que faz um pouco de sentido também que o Brasil emprestou dinheiro do Banco Mundial para fazer essas obras, e aí é provável que o Banco Mundial, quando deu dinheiro para o Brasil, exigiu em contrapartida que os acidentes fossem reduzidos. Eu acho que aí tem algum sentido nisso aí, né? E o governo, então, para conter essa hemorragia de acidentes, toma uma iniciativa que eu acho que é sui generis, ela é bem brasileira, acho que não sei se outro país tem uma experiência dessa, que é criar esses cursos o que eu costumo dizer de baciada, né? Porque precisava de profissionais e não tínhamos preparado. Tínhamos até então, até essa época, os tais inspetores de segurança do trabalho. Esse era o título que se dava. Esse título de inspetor, ele é inspirado nas indústrias americanas que estavam se instalando no Brasil, que eles tinham uma função chamada de Safety Inspector, né? E aí isso trouxe para o Brasil, especialmente na General Motors, né, que tinha lá uma pessoa que eu acho que deve ser até reverenciada, chamado Álvaro Zóquio. Era um técnico, né, que fez uma longa carreira. Teve uma outra pessoa que também merece também estar dessa galeria aí dos pioneiros, que é o Pereira, também da Volkswagen. Na nossa área de higiene ocupacional, nós temos Celso Rugai, e na Fundacentro começava uma equipe com Joey Wallace Cox, que escreveu os primeiros capítulos de higiene ocupacional, num livro chamado Curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, também formado nos Estados Unidos, assim como o Rugai também teve experiência, e junto com eles aí apareceu o Berenice Gausser, que ficou pouco tempo na Fundacentro e logo foi morar nos Estados Unidos. Então, esse pessoal dessa época. Quando chega em 72, 73, uma portaria do Ministério do Trabalho empodera esse pessoal que era praticante, né, dá um título para eles, reconhece os profissionais que tinham 5 anos, mesmo que não tivessem curso, mas tivessem uma carteira profissional com essa formação, eles eram reconhecidos, né? E cria, a partir daí, os cursos. O Ministério do Trabalho, então, assume a paternidade dos cursos, estabelece para o técnico de segurança do trabalho uma primeira carga horária de 120 horas, depois passou para 140, e também começa a criar o de engenharia de segurança. Então, veja, desse primeira abordagem aqui, como é que surgiu a nossa profissão, né? Fruto de uma pressão danada, vamos chamar, entre aspas, de uma pandemia, né, que tinha que tomar uma atitude, e isso durou praticamente 20 anos sob a tutela do Ministério do Trabalho. Então, essa é a nossa história. E isso tem vantagens e tem desvantagens. Então, que os colegas também poderão nos acrescentar aí comentários sobre esse nosso histórico. Legal, bacana. Muito bom, professor Marcos Domingos. Deixa eu só relembrar aqui a todos. Hoje estamos, então, fazendo o sorteio de 2 vouchers, né, para os cursos da Estruterm, cursos de higiene ocupacional, que serão feitos ainda esse ano, tá, presencialmente, lá na sede da Estruterm com o professor Marcos Domingos. E o terceiro sorteado, né, dessa noite vai ganhar ali um voucher também para participar do Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional, que vai ocorrer agora em agosto, tá? Online, tá? Mais uma vez, como eu ressalto, não será um encontro presencial.
entre os dias 24 a 28 de agosto de 2020. Para concorrer, mais uma vez, basta lembrar, primeiro, se inscreva aí no canal da Extruterm, curta a live e envie para o número que está na tela, no WhatsApp 997462196, o seu nome completo e e-mail para o pessoal lá do marketing da Extruterm, o Diego e o Douglas estão lá, igual dois doidos lá, colocando o nome de todo mundo que vai participar. Legal, bacana. Então tá aí na tela, não deixe para a última hora, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Nós temos até às 8h15 para receber as inscrições. Bom, mas voltando ao tema, professor Marcos, só um gancho, né, do que o senhor estava falando. Essa história do Brasil ser campeão mundial de acidentes de trabalho, eu sempre escutei também, né? E isso está muito atrelado àquela época do segundo Plano Nacional do Desenvolvimento que o Brasil criou em 74, né? Que foi muito financiado pelo Banco Mundial, como você disse. Eu sempre escutei isso, desde o meu curso técnico, depois nos cursos superiores também, de que o Brasil nos anos 70 foi campeão mundial de acidentes de trabalho. Eles traziam alguns indicadores, né, de acidente, mas, assim como o Miranda mencionou, ele pode falar mais sobre isso também, a gente nunca trouxe um índice relativo, né, a gente nunca relativizou os casos, né, para ver qual que era a população economicamente ativa, para que a gente pudesse ter um índice de comparação, né? Então é uma coisa que às vezes a gente olha para os dados, né? É isso que eu chamo a atenção nas minhas aulas também. A gente olha para os dados de uma forma onde à primeira vista eles podem nos passar umas informações, mas quando a gente manipula esses dados e usa de inferência estatística ou de algumas ferramentas, a gente começa a perceber que os resultados são outros, né? Não é bem aquilo que a gente imaginava. Eu quero só reforçar isso, quer dizer, eu acho que eu concordo que a origem, digamos assim, desta questão e talvez dessa pressão internacional em relação a alguma ação do governo brasileiro na década de 70 deve estar realmente atrelada aos financiamentos, né? É muito comum que quando órgãos internacionais, né, façam a cessão aí de financiamentos vultosos para países, eles exigem uma série de contrapartidas, e essas contrapartidas, visto que a gente tinha realmente um número grande de acidentes, provavelmente foi nesse caminho também. Então, inegável, nós tínhamos realmente um número grande de acidentes. Daí, para nos considerar os campeões mundiais, eu também tenho as minhas reservas. Eu acho que é preciso, ou seria preciso, né, fazer comparações em bases bastante equalizadas, né? E em cima de taxas e não de números absolutos. Quando você pega números absolutos e compara, eles dizem pouco, né? De qualquer maneira, voltando àquela apresentação, aquela recuperação bastante interessante que o Marcos Domingos fez sobre o surgimento da engenharia, eu acho que foi salutar. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil tem um pouco essa cultura, né? Ele tem um pouco essa cultura de achar que as coisas e as situações que não estão adequadas necessariamente precisam de legislações ou precisa de uma ação governamental para serem resolvidas, né? Ao contrário de outros países, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos, onde o Sérgio Caporali tem a sua experiência, o Brasil tem um pouco dessa cultura. Então, na minha opinião, quando surgiram esses cursos, eles acabaram sendo positivos no sentido de realmente fomentar a geração de uma série de profissionais que começaram a fazer o curso. Eu, por exemplo, me lembro que em 84, quando eu me formei, né, na minha engenharia básica, né, que é a engenharia na parte ambiental, civil, ambiental, enfim, eu acabei tomando conhecimento desse curso. Eu já sabia um pouco, já tinha ouvido falar um pouco das questões de segurança, até mesmo por uma questão familiar, né? Meu pai foi médico do trabalho de algumas organizações, então eu tinha uma certa familiaridade com o tema. Mas o curso em si, eu tomei conhecimento quando estava quase me formando na engenharia, e aí decidi fazê-lo. E, como eu já mencionei, foi um curso curto, né, condensado de 6 meses, porque, na ocasião, a gente vivia exatamente aquele momento, né, já mencionado pelo Marcos Domingos, onde a Fundacentro tomou a frente de execução desses cursos. Foram criados, inclusive, os famosos 6 volumes do livro azul da Fundacentro, que eram 6 volumes que abordavam, né, a engenharia de segurança. E olha, o Marcos acho que vai pegar aí e vai mostrar pelo menos alguns volumes que ele está fazendo. Olha lá, exatamente. Esses volumes, são 6 volumes, eu estudei nesses volumes aí, e eu acho que a iniciativa foi muito positiva, porque a partir dali
surgiu, então, esse interesse dos profissionais oriundos da engenharia básica, né, ou da arquitetura, de fazerem, se interessarem por esse tema e começarem a trabalhar. Daí, para que efetivamente esses profissionais pudessem trazer contribuição adequada, né, às empresas que foram trabalhar, já depende de uma série de outras questões, desde apoio dessas empresas até a busca de especialização por parte desses profissionais. Eu, na minha vida profissional, só para já resumir e passar para os outros colegas, passei por segmentos muito diferentes, né, de atuação das empresas. Passei por empresa de fabricante de equipamento de proteção individual, pela Mercedes-Benz, por empresa de celulose e papel, pelo setor elétrico, e em cada um desses setores eu tive que buscar conhecimento adequado, tá certo? Para poder atuar de maneira mais, digamos assim, qualificada e eficaz dentro da engenharia de segurança do trabalho. Então, a formação básica foi simplesmente o patamar inicial, o primeiro degrau, a partir do qual, né, eu fui buscando outros saberes, outros conhecimentos para atuar de maneira mais adequada. Mas acho que foi uma iniciativa bastante interessante do governo naquela década de 70, a criação dos cursos de engenharia de segurança. Muito bem, vou daqui a pouco pedir para o Sérgio também falar um pouco, porque na minha experiência nos Estados Unidos, mesmo quando morei lá e todas as vezes que eu tenho ido, na área de higiene, em particular, aqui eu só posso falar na área de higiene, eu não tenho muito contato, mas parece-me que o técnico de nível médio, ele não tem essa participação tão efetiva como é no Brasil. Mas, normalmente, o profissional de segurança tem o nível universitário, o college, né? E tem. No caso de higiene, então, é típico isso aí. A gente, quando vai na conferência da AIA, eu não me lembro de ter encontrado ninguém de nível médio. Sempre vai encontrar uma pessoa de nível superior e, principalmente, que tem a certificação, que é uma coisa muito forte nos Estados Unidos, tanto na área de higiene como na área de segurança, né? Vai encontrar, a pessoa ostenta com orgulho o CIA, e no caso da segurança, o CSP, eu acho que é a sigla. Muito bem, então isso é uma questão. Mas eu vou pedir para o Sérgio faça esse comentário, Sérgio, essa diferença, por exemplo, entre o profissional de nível superior, que é muito mais, na minha concepção, posso estar errado, de que é muito mais, ele está mais presente na empresa, o cara precisa não ter um college lá para fazer, do que o nível médio, que aqui no Brasil a grande atuação nas empresas é o pessoal nosso de nível médio, ele não tem um nível superior, não precisa ter, né? Mas antes de você falar, eu só queria, só para não ser injusto, eu queria mencionar 3 nomes aqui. O Leonídio, que também ainda está nativa, 80 anos de idade, também faz parte dessa primeira geração, professor, aí bem defensor árduo dos cursos. Um falecido também foi muito importante, médico, doutor Diogo Pupo Nogueira, também que escreveu vários artigos aí que ajudam a contar essa história. E, sem dúvida, a pessoa que deu grande ênfase nisso aqui, que foi o Arnaldo Prieto, ministro do Trabalho, em 1970, nos anos 70 e 78, ali. Tive a honra, como presidente da BHO, de recebê-lo lá em Recife, no nosso congresso, e homenageá-lo ainda quando ele estava vivo, né, de dizer qual foi o papel dele relevante, de ver como é que ele saía de Brasília, pegava um aviãozinho lá da fábrica, ia visitar Itaipu, ia visitar canteiro de obra, era um apaixonado pela segurança do trabalho. É com você, Sérgio. Bom, o que em função da experiência das pessoas que eu conheço muitos trabalhadores que se interessaram pela área de higiene industrial nos Estados Unidos e foram se capacitando na área técnica e chegaram a exercer a profissão como higienistas industriais de diferentes organizações. Agora, a formação acadêmica em higiene ocupacional nos Estados Unidos, maiormente é a nível de pós-graduação, a nível de mestrado. Existem alguns programas de graduação e com conteúdo de higiene ocupacional, mas a maior parte é a nível de mestrado. Nos Estados Unidos, há poucos programas de pós-graduação
pós-graduação que não são mestrado. Porque os que eu conheço, normalmente são ou programas de mestrado ou programas de doutorado na área técnica. Os requisitos desses programas exigem que as pessoas normalmente tenham créditos de graduação na área de biologia, na área de química geral, química orgânica, física e matemática. Ô Sérgio, deixa eu te perguntar, você pode usar um microfone, um fone com microfone, que o seu áudio está muito baixo, a gente não está conseguindo escutar. O seu fone de ouvido? Eu vou me aproximar do celular. Eu não tenho o microfone disponível nesse celular. A pandemia desapareceu com ele. Tá? Eu estava com o computador, eu tenho, mas do telefone eu não tenho. Está me escutando melhor? Vocês estão me escutando melhor? Sim. Agora sim, agora sim. Agora? Pois é. Então, a maior parte das pessoas com formação acadêmica em higiene são pessoas de nível de pós-graduação, de mestrado, nos Estados Unidos. Conheço, como eu disse, várias pessoas que eram trabalhadores de linha, se interessaram pela área e hoje são higienistas industriais certificados pela Junta Americana de Higiene Industrial. Depois de tomar cursos independentes de formação em diferentes áreas técnicas, essas pessoas se certificaram, mas não obtiveram formação acadêmica na área de higiene, com um grau em particular, tanto de graduação ou de pós-graduação. Eu acho que existe... A maior parte das pessoas que exercem com conhecimento acadêmico é de conhecimento de nível de pós-graduação. Muita gente, muito pouca gente que eu conheço que fica no nível médio exercendo a função de higiene. Só aqueles trabalhadores que se interessaram, começaram a ajudar um higienista, se interessaram pela área, e aí foram capacitando-se nas áreas técnicas, mas sempre falta a parte de desenvolvimento de projeto de controle de engenharia. E aí você requer um pouco mais de conhecimento técnico, que muitas vezes essas pessoas não tiveram a oportunidade de ter. Se você me permite aí uma colocação, se vocês me permitem, eu acho que tem uma outra diferença bastante importante também, que eu cheguei a notar em algumas viagens, algumas visitas que eu fiz aí a empresas norte-americanas, que é a questão do gestor de risco, né? Em grandes organizações norte-americanas, normalmente a gente vê a figura do gestor de risco, que abrange, né, fortemente essas questões aí de riscos ocupacionais relacionados a acidente, né? E aí a gente vê a atuação do higienista industrial muito fortemente direcionada realmente ao que a gente chama aqui no Brasil de higiene ocupacional e nos Estados Unidos de higiene industrial, que é aos riscos físicos, químicos e biológicos, né? Quer dizer, aqui no Brasil tem uma diferença, porque, a princípio, né, a criação da engenharia de segurança do trabalho, do próprio profissional engenheiro de segurança do trabalho, pretendia que esse profissional abordasse, né, e gerenciasse todas essas questões. O que, obviamente, sob o ponto de vista de formação, é algo extremamente complicado, sobretudo num curso de especialização que tem uma carga horária muito menor do que um curso de graduação, né? Quer dizer, tanto é assim que você tem os profissionais que se interessam por essa área de higiene ocupacional, como eu, por exemplo, sempre me interessei, até porque as empresas pelas quais passei tinham problemas relacionados a esse tema, tem que buscar conhecimento adicional, né? Eu fui fazer cursos aí de especialização em higiene ocupacional, etc. Por quê? Porque a minha formação dada no curso de engenharia de segurança era muito rudimentar, básica mesmo, para que eu pudesse resolver as questões, para que eu pudesse avaliar as questões de higiene ocupacional. Lá nos Estados Unidos, me parece que isso há uma certa divisão, né, em relação a essa questão, ou seja, a parte mais de prevenção de acidentes, propriamente dita, da parte de controle e higiene industrial, como a gente assim conhece, né? Eu tenho a impressão que nós temos uma questão cultural muito importante que vai caminhar por lados opostos, né?
aqui no Brasil, o que nós temos é uma imposição legal, já com mais de 40 anos, pensando que foi em 1972 que foi criado o SESMIT, né, que é a empresa obrigada a ter um serviço especializado de medicina e segurança do trabalho. Então, queira ou não, ela tem que ter isso, enquanto que nas empresas americanas isso não acontece, porque até o Gustavo colocou aí, ó, só para vocês aí que não sabiam, esse é o meu certificado de técnico de supervisor de segurança que eu obtive em 1975, com 140 horas, e está a minha carteirinha do Ministério do Trabalho aí, Gustavo, viu? Tá vendo? Eu vi. Tá? Histórico, então, hein? Raridade. Histórico, tá? Essa questão. Mas voltando, então, à minha abordagem, essa questão cultural nossa é bem diferente, e até hoje você sente que a grande maioria, se fosse fazer uma pesquisa, eu acho que eu apostaria fácil de que 90% dos profissionais querem que continue sendo obrigatório. Por que querem? Porque tem medo de que, se tornar voluntário o serviço de segurança e saúde, as empresas não farão. Então, isso é uma questão nossa desse medo. E nós temos isso muito forte na nossa cultura, que as coisas têm que ser meio impostas mesmo, e não como é uma empresa que olha para o seu processo, contrata um profissional que ela acha que é bom para aquilo, porque a segurança faz parte da vida da empresa, do processo da empresa, da imagem da empresa, né? Então, isso é uma coisa que vem da nossa herança aí. Então, veja, tem duas coisas bem complicadas para nós. Primeiro, os cursos nasceram no ninho do Ministério do Trabalho, para atender uma emergência. Segundo, é obrigatório isso aqui. Então, essas duas questões, para mim, são críticas para ver o que acontece hoje, qual é o impacto disso na atuação hoje. Enquanto que, em outros países, não só nos Estados Unidos, a contratação de um profissional de SST é uma questão voluntária. Então, a empresa acha que ele é importante e contrata esse profissional. E aí, lógico que os resultados poderão ser totalmente diferentes. Então, essa abordagem que eu queria fazer para a gente avançar na nossa discussão. Eu queria, se vocês me permitem, só comentar, adicionar ao que o Marcos mencionou. É verdade, aqui não existe o requerimento por lei. Isso tem o seu lado bom e o seu lado negativo. Aquelas empresas grandes, como o Miranda mencionou, que tem gerência de risco, porque que está muito exposta legalmente no mercado, vão se preocupar por contratar profissionais com nível técnico bastante avançado para poder atender os problemas que eles têm. Mas outros ambientes laborais não necessariamente vão estar interessados em contratar profissionais na área de saúde e segurança, quando eles acham que, de repente, a pessoa de recursos humanos pode cumprir os requisitos de lei. Lembre-se que aqui, a diferença do Brasil, nós não temos a obrigação de submeter ao Ministério do Trabalho os relatórios anuais que, de lei, no Brasil você tem. Então, aqui a lei ela corre mais por desempenho e se entende por defeito que você cumpre, e se por um acaso o Ministério do Trabalho recebe uma reclamação de um trabalhador ou te inspeciona de forma aleatória e você não está cumprindo, aí é onde vem as ações disciplinares. Não existe o requerimento da gente submeter, ou da empresa submeter um relatório. Então, a parte boa é que, bom, as empresas que realmente têm problemas, lembre-se que a sociedade americana é uma sociedade extremamente litigiosa, tem muitos processos legais correndo, então aquelas empresas que têm ou que trabalham com processos muito perigosos ou com químicos muito tóxicos, elas vão se proteger contratando profissionais com várias certificações, mas outras empresas não. Então, sempre vai ter o ponto positivo e o ponto negativo, né? Ter um requerimento de lei do governo
é positivo em vários aspectos e negativo em outros. Então, infelizmente, a gente tem que encontrar um lugar comum aí para se beneficiar das partes positivas de ambos os lados. Eu diria, em relação a esse tema, Domingos, que você colocou, eu diria que eu não gostaria de pensar assim, mas, infelizmente, eu acho que essa obrigatoriedade do SESMIT ainda é algo que nós vamos ou temos que conviver durante algum tempo, porque eu não acredito que a cultura brasileira, e quando eu falo da cultura, eu falo da cultura da sociedade como um todo, seja suficiente hoje em dia para, no caso de uma desregulamentação, né, da NR4 e, portanto, do SESMIT, você possa estar contando que as empresas continuem investindo no que diz respeito a este profissional, né? O Sérgio Caporali, ele mencionou muito bem a questão litigiosa norte-americana, e só vou dar um exemplo aqui que eu acho que ele registra bem essa questão e a necessidade das empresas com um risco muito acentuado buscarem efetivamente o controle, né? Eu trabalhei no setor elétrico e me lembro que uma das visitas que eu fiz numa empresa norte-americana, atuando no estado da Pensilvânia, havia ocorrido um acidente com um eletricista e ele se queimou bastante aqui na região do tórax, etc., e acabou não tendo mais condição, pelos enxertos e tudo mais, de exercer a sua atividade, né? E aí, como eu tive contato com o colega lá da área de segurança e saúde, eu entrei no detalhamento disso e fiquei sabendo que a indenização paga pela empresa em função desse acidente à pessoa que deixou de trabalhar foi da ordem de $1 milhão e poucos mil, tá certo? Meses depois, eu vi uma nota na revista Proteção aqui do Brasil de um acidentado no setor elétrico num dos nossos estados, não vou citar, não vem ao caso, mas um acidentado que perdeu os 2 braços. Ele perdeu os 2 braços, porque colocou a mão numa rede que estava energizada. Indenização paga ou solicitada pelo advogado dele, R$300 mil. Indenização arbitrada pelo juiz, porque ele venceu a causa, R$150 mil. Então, quando uma empresa sabe que a possibilidade dela pagar para um trabalhador acidentado é de $1 milhão e poucos mil, tá certo? E a outra sabe que a possibilidade dela pagar é R$150 mil, quer dizer, só por aí a cultura já começa a se formar, porque a cultura não se forma só porque a gente acha que é bonito, porque a gente acha que deve ser assim. Se forma porque a sociedade enxerga uma questão e valoriza essa questão de modo diferente. Lá nos Estados Unidos, isso, por exemplo, é muito valorizado, enquanto que, infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda não valorizamos como deveríamos valorizar. Bem colocado essa questão do litígio, né, das indenizações. Só adicionando um pouquinho, uma das medidas que nós tomamos na mudança curricular que o nosso programa sofreu nesses últimos 4 anos foi adicionar um curso de engenharia econômica, de justificação econômica da implementação de diferentes controles. Porque a nossa profissão nos Estados Unidos, no lugar onde for, vista como um custo. No momento em que a gente consegue provar que, na realidade, nós somos um benefício econômico, o não fazer nada custa mais caro do que o fazer algo, do que proteger o trabalhador de alguma forma, a gerência das empresas começam a prestar mais atenção para o profissional de higiene e segurança. O nosso problema tradicional é que a gente está entrando numa sala de gerentes onde todo mundo fala de dinheiro e nós estamos falando de lei, que tem que fazer isso porque é o correto, é porque manda a lei. Só que quando a gente olha quanto a lei pune a empresa, em termos de por não fazer o que a lei manda, o custo de incumprimento é muito baixo, perto do que eles percebem como custo de cumprimento. Então, a obrigação também do higienista e do profissional de segurança também é conversar em termos econômicos com a gerência da empresa. Porque, querendo ou não, o objetivo de toda empresa não é ser beneficência pública, é ganhar dinheiro, é sobreviver no mercado. Então, no momento em que a gente começar a conversar justificando financeiramente, economicamente as nossas medidas de controle, nós vamos ser muito mais escutados.
Legal, Sérgio. Eu queria fazer um gancho aí com o que você está falando, dessa questão da engenharia econômica. Nesse fim de semana agora, sexta e sábado, eu dei um curso de gestão de GRO e PPRA e tal, para a Universidade de Fortaleza, Unifor. E esse curso eu comecei a preparar por causa da própria BHO, que tem um módulo lá, que eu vou dar também esse mesmo módulo lá na BHO. E aí uma das coisas que eu estou colocando para eles para ver se muda um pouco a cabeça do nosso colega profissional que está aí, é que ele tem que se enxergar que a gestão do risco tem que estar dentro da administração da empresa. Eu fiquei horas mostrando por A mais B que tem que estar dentro da administração, que ele não é um profissional de preparar papel, documento, checklist. Isso aí é uma coisa que me incomoda demais, isso aí. Então, o gancho que eu quero fazer é o seguinte: se nós temos um profissional que não tem a visão econômica, que não tem a visão da gestão, e também não tem um preparo de controle de como é que ele resolve isso do ponto de vista de engenharia dos agentes, então, o que sobrou para ele? Sobrou somente um profissional que sabe ler normas. E aí ele tenta decorar todas as normas, todas as NRs, para ver como é que ele atende. E coincidentemente, né, nesse fim de semana também, alguém postou aí dessas mídias sociais um formulário para o tal da inexistência de risco. Olha só, Sérgio, talvez para você seja novidade isso. Criaram aqui no Brasil um formulário ou uma declaração de inexistência de risco para pequenos negócios com grau de risco 1 e 2. Então, alguém vai assinar um documento dizendo: não há risco, risco é 0. Aí, quando o sujeito colocou na mídia social esse formulário, houve uma avalanche de pedidos, porque aquele desejo que se tem de Ctrl-C, Ctrl-V, da pirataria, de ganhar modelos e tal, é um negócio louco. E aí eu questionei dizendo o seguinte: como é que nós, profissionais, podemos aceitar isso, de assinar um documento que diz que não tem risco, quando a ciência, né, da probabilidade, que é o que dá base para você fazer uma estimativa de risco, ela não permite que você chegue a 0. Ela vai dizer que há uma probabilidade remota, não é? Mas sempre haverá risco. E o cara quer assinar um documento, botar o nome dele, e esse colega até sugeriu colocar o próprio CREA, o ART, que é outra, que é para ele ficar bem enroscado mesmo. E aí, quando houver uma chance de um acidente, que talvez ele nem consiga analisar tudo, porque ele talvez não vai se dedicar adequadamente para analisar todas as possibilidades, morre alguém dentro daquele local, quem é que vai para a cadeia? Vai o sujeito que assina esse tal documento. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: não é de atender ou não a norma, é que se o cara tem informação adequada, ele fala assim: não, isso aí não é possível, nós temos que combater isso, a legislação não pode exigir que a gente dê uma declaração desse porte. Isso é ciência, porque nós estamos baseados na ciência. Como os médicos fizeram aqui agora no Covid, dizendo o seguinte lá: nós não vamos dar o medicamento que o Bolsonaro queria, porque isso aí contraria a ciência. E os médicos brigaram por isso. Enquanto que o nosso profissional, que é formado de alguma forma assim, aceita e fica achando um jeito de atender isso. Então, o impacto que eu estou vendo é de um cara que cumpre normas, não pensa, não raciocina mais cientificamente, né? De um cara que teria uma boa formação e fala: não, isso não pode ser resolvido dessa forma. Eu particularmente quero concordar com o Domingos, né? Eu acho que essa questão, por exemplo, e com o próprio Sérgio também, quando ele colocou da importância da visão econômica, né? Eu acho que nós, não tão recentemente, porque isso já
já faz alguns anos, mas nós tivemos com o advento aí do FAP, do RAT, né, do fator acidentário de prevenção e do risco do ambiente de trabalho, nós tivemos uma oportunidade ímpar de trazer esse conceito do custo evitado, né, digamos assim, porque a nossa área ela não gera lucro, né, mas ela evita custos, tá certo? Então, esse conceito do custo evitado ficou muito patente com a introdução do fator acidentário de prevenção. Eu tive experiência, por exemplo, nos últimos 3 anos aí, de aplicação deste conceito dentro de uma grande organização, trabalhava numa organização com algo em torno de 10 mil colaboradores, nós tivemos um custo evitado da ordem de 3 milhões e 600, 700 mil reais, né, nos 3 anos. Por quê? Porque nos colocamos, né, dentro deste fator acidentário de prevenção em valores abaixo do setor ao qual pertencíamos. E aí, como isso é calculado com base numa comparação, eu estava ali trabalhando no setor de energia elétrica, comparativamente eu estava abaixo, né, da média, digamos assim, do setor. Então, dentro da teoria do bônus e do malus, no meu caso, eu tive bônus. Então, a partir disso, eu introduzi, claro, na disciplina de administração voltada à engenharia de segurança, eu me ocupo ali, até mesmo com estudos de caso, etc., exatamente nessa linha que o Sérgio colocou, para tentar mostrar para a empresa que nós podemos nos transformar de custo, tá certo? Que a empresa nos vê assim, para custo evitado, ou seja, é um investimento que a empresa está fazendo no profissional para poder exatamente evitar o custo. Em relação a essa questão última que o Domingos colocou, que seria, não digo exatamente uma jabuticaba, mas talvez aí parecida com isso, né, alguma coisa bem do Brasil. Eu acredito que isso vai ser discutido, né, Marcos, ao longo desse ano todo, até a vigência lá do GRO e etc. Por quê? Porque a própria concepção ali, né, de quem pode ou não pode, ou deve ou não fazer, né, os planos e tudo mais, está colocada lá na norma regulamentadora, né, que as empresas de pequeno porte, microempresas, etc., não precisariam fazer, né? E o próprio governo aventa a possibilidade de estar fazendo aquela autodeclaração, como as empresas europeias fazem, né? Você está num determinado segmento, aí você tem lá uma série de itens de riscos comuns àquele segmento, você baixa aquilo, verifica se a sua empresa tem ou não aquilo, e se você não tiver, você se autodeclara como, digamos, aqueles riscos não existem. Concordo plenamente que é impossível isso, porque você sempre vai ter uma margem, você sempre vai ter uma probabilidade de risco, é impossível você ter risco zero, né? Mas o conceito que está sendo discutido é um pouco esse. Agora, evidentemente, eu, como profissional, nunca assinaria, né, um documento como esse dizendo que a empresa ali em questão tem risco zero. Isso é um tiro no pé, para dizer o mínimo, né? Eu só queria... Bom, pessoal, então, debate... Claro que isso Opa, não é por favor, só professor, pode falar. Todos nós escutamos a Organização Mundial da Saúde falar que esse vírus não se transmitia pelo ar. Todo mundo escutou o CDC falando que esse vírus não se transmitia pelo ar. 2 meses depois, com o rabo entre as pernas, eles tiveram que aceitar que existia a possibilidade que esse vírus se transmitisse como um aerosol. Então, eu acho que o ser humano tem essa tendência de falar que não existe risco, ou que o risco é nulo, só porque não existe evidência que esse risco exista. Mas é uma probabilidade, como o Marcos e você, Miranda, falaram. Nós não podemos aceitar, de forma alguma, que qualquer processo ou processo algum não tenha risco. Tem um risco muito baixo, mas o risco sempre vai estar, sempre vai existir, né? Então, não é uma atitude somente típica do Brasil. Infelizmente, essa é uma atitude do ser humano. E quando o sistema permite, nós vemos uma maior incidência desse tipo de propostas, que só criam um problema. Então, Sérgio, nesse ponto aí que eu acho que a gente tem que fazer uma análise aqui já nessa live, dizendo o seguinte, ou dizendo não, só o nosso debate talvez caminhe para esse lado.
de que se eu não tenho um bom profissional, bem formado, com conceito mesmo, ele vai ser um mero gestor de papel. Não é? Essa é a minha preocupação, assim, quando eu vejo esses cursos, né? Assim, com cargas horárias assim, que seriam quase que insignificantes. Eu vejo profissionais, por exemplo, recém-formados, né? Que não tem noção nenhuma de indústria, né? E aí ele vai e faz o curso lá, ou de técnico de segurança, de engenheiro de segurança. Aí tem na tela aí que a gente está colocando essa carga horária de 600 horas, que é de um parecer do Ministério da Educação, e, na verdade, isso aqui também é contestado, porque pelo próprio Ministério da Educação não precisam ter 600 horas, né? Bastariam 360. Mas esse parecer do Conselho Federal de Educação, aqui de 87, fixou essa carga horária. Nesse outro parecer que eu estou mencionando embaixo, que é de 2018, o relator diz o seguinte, que a universidade ela tem autonomia para criar o seu currículo. Ela não precisa ficar preso a esses mínimos. Então, cada universidade, pela própria lei brasileira hoje de independência da universidade, pode criar o currículo que ela quiser para fazer isso, né? Que ela achar apropriado, em função da sua região, em função do seu nome, sei lá. Então, nós temos aí uma carga horária mínima, né? E aí você vê gente saindo, né, das universidades sem nenhuma experiência. Eu mesmo já contratei gente para trabalhar comigo em projetos de higiene, e toda vez que eu contrato gente para trabalhar comigo em higiene, eu, às vezes, assim, de 10 pessoas que trabalham comigo, 1 ou 2 atendem a minha expectativa. Tem gente que tem nível superior, chega, você pergunta, fulano, o que você aprendeu lá? Eu fui lá, o professor mostrou um dosímetro, mostrou não sei o quê. Você sabe calibrar? Não sabe calibrar, mas tem o título, não é? Agora, uma outra coisa que ele fala para mim certo, eu quero ganhar o piso mínimo da categoria. Então, assim, mas você não sabe fazer nada. Se eu te der para você... Tem cara que não sabe nem digitar Excel para poder transferir dados. Então, você é um profissional muito mal formado. Quando ele chega numa empresa, olha aquele processo todo, como é que eu analiso isso? Quando eu começo, se perde isso tudo ali, né? E aí, lógico, ele vai procurar a saída dele, vai defender o emprego dele e vai lá cuidar de papel, fazer alguma coisa assim. Então, essa, eu diria assim, é um pouco da minha frustração em ver que esses currículos não se modernizaram o suficiente, poucas organizações avançaram para melhorar esse currículo, para adequar essa nova indústria que aí está, né? E poucas organizações exigem que esse profissional, de fato, passe por um teste, passe por uma boa avaliação, e quando ele ganhar o título dele, ele mereceu aquele título. Muitas vezes eu fui dar aula em curso de engenharia de segurança e a minha vontade era de sair de lá e ir embora, porque eu via que o pessoal não estava interessado, chegava atrasado, o curso começava às 7 e pouco da noite, chegava às 7h30, 15 para as 8. Chegava na hora do café, o cara falava assim, professor, eu não jantei, vou ter que comer, ficava 45 minutos comendo um lanche. Quando o curso acabava às 11 horas, quando era 10 horas, o cara botava a pressão para ir embora. Depois eu falava assim, mas esse cara vai ter um título de engenheiro de segurança, ele vai assinar um documento. Como é que ele vai? Que tipo de profissional é esse? Eu tenho vergonha de algumas vezes que eu dei aula em alguns lugares e saber que aquele pessoal não estava nem um pouquinho interessado nesse assunto que é tão importante que cuida de vidas. Não é? Infelizmente... Quando nós fizemos a reforma do nosso currículo, foi depois de muito esforço. Você chegou a conhecer o Jesus Gonçalves, que era coordenador do programa, quando você veio visitar a gente? Não sei se você lembra dele. O Jesus, ele estava no processo de aposentar já, e num dia, numa reunião com a Associação de Industriais aqui em Porto Rico, eu escutei que os nossos formandos saíam muito verdes do programa. Verdes em oposição a maduros. Então eu falei, o que você quer dizer com verde para a pessoa? Eu falei, eles não sabem fazer nada. Ok, então nós vamos modificar o currículo. Então, o caminho que nos tomou foi bastante árduo, porque teve muita oposição dentro, inclusive, da estrutura acadêmica para mudar os cursos. Hoje,
nossos cursos, todos eles, têm componente prático. Todos os cursos requerem que os alunos façam projetos na indústria. Indo para a indústria. Curso, ninguém se forma no programa que eu coordeno sem saber operar uma bomba de amostragem, sem saber operar um calibrador primário e um calibrador secundário. Ninguém se forma sem saber operar um equipamento de dosimetria de ruído. Eles têm que saber operar tubo de Pitot para fazer diagnóstico de sistema de ventilação. Só que isso daí, quando a gente compara o nosso formando com os formandos dos Estados Unidos, nós vemos o mesmo problema que você está explicando, Marcos. O problema, o grande desafio para formar profissionais que conhecem muito da parte prática é a quantidade de trabalho que dá para os professores. Então, o ênfase que as universidades americanas dão para o desenvolvimento profissional de um professor é pesquisa, e é a quantidade, pelo menos nos Estados Unidos, e a quantidade de dinheiro que o professor traz em propostas com financiamento federal ou privado. Então, o tempo dedicado ao estudante, por consequência, se diminui. Nós colocamos o pé firme e decidimos que o nosso programa ia ser dedicado aos estudantes. E o nosso formando tinha como requisito mínimo saber operar determinados equipamentos. Eu acho que uma das soluções é também que as organizações de referência no Brasil, como, por exemplo, a BHO, se expressem do que seria importante para um profissional, para uma pessoa que está buscando formação nessa área, buscar num programa. Buscar se o programa tem cursos práticos, que parte prática eu vou poder fazer como aluno desse programa. Porque os jovens interessados em estudar, hoje em dia, estão interessados no que você mesmo disse, eles estão interessados no piso mínimo, em receber um salário mais alto. E, obviamente, se tem um programa acadêmico que requer menos tempo de investimento, sem saber qualquer outra informação, eu vou optar por esse em vez de optar por um programa que tem mais horas de contato. Porque eu, como jovem, muitas vezes não entendo o importante que é o aspecto prático. Então, eu acho que a informação das agências de referência, a BHO e outras instituições do Brasil são importantes para dirigir o jovem a tomar uma decisão de escolher qual dos programas existentes são aqueles que podem me brindar um pouco mais de educação, de formação prática. Nós tivemos que colocar qual que é o perfil mínimo que o nosso formando tem que ter. Porque eu também não posso esperar que todos eles tenham o mesmo grau de interesse e de capacidade. Então, estabelecer qual que é a capacitação mínima desse profissional. E buscar também mudar qual que é o requisito de lei. Esse requisito de lei, qual que é a possibilidade da gente alavancar a mudança dele, para que ele seja mais exigente, para capitalizar na parte boa de ter um requisito de lei. É bom ter, mas esse requisito ele tem que estabelecer o nível mínimo do muro, porque se o nível mínimo do muro é muito baixinho, qualquer pessoa passa o muro. Então você vai ter profissionais que são incompetentes em exercer a profissão. Então são problemas de ambos lados, né? Eu acho que o Miranda entende muito bem isso na parte acadêmica. Muito professor está interessado em publicar, porque é isso que se valoriza. E se você se dedica muito a ensinar um estudante a como usar um equipamento, é muito tempo investido, e o professor, como profissional, não recebe o benefício profissional que outras coisas geram. Então, nós temos que lutar contra vários obstáculos, né? Alguns na parte acadêmica, outros na parte dos alunos, que cada vez estão menos interessados em investir tempo para obter um tipo de conhecimento. Então, é uma batalha interessante, onde é muito dinâmica, ninguém vai ficar entediado com isso, porque existem vários obstáculos que têm que ser vencidos.
Eu queria concordar com as duas colocações, né? E acrescentar um pouquinho mais ali o que o Marcos colocou. Esse problema, Marcos, eu acho, da má formação, ele não é uma prerrogativa, digamos assim, dos cursos de engenharia de segurança. Infelizmente, o que a gente nota é que no nosso país, nos últimos anos, por uma série de políticas aí mesmo adotadas, né, houve uma profusão de cursos sendo lançados, cursos superiores, inclusive de graduação, onde os níveis de formação são sofríveis, a gente sabe disso, né? E não é só na área de engenharia, na área do direito, onde os bacharéis saem do curso de direito e não conseguem passar na ordem. Vamos fazer o exame da OAB, da Ordem Brasileira, né? E não conseguem passar, tá certo? Os cursos de medicina, onde o médico sai sem prática adequada e depois vai tratar nós, né? Nós que somos os pacientes desses caras. Então, isso não é prerrogativa da nossa área, de uma maneira geral. Eu diria que isso vai além. Eu tenho recebido, não sei se é o caso do Sérgio também, mas eu convivo, né, com os alunos e eu tenho que analisar os trabalhos de conclusão de curso desses alunos. A redação de alguns alunos é sofrível. A gente, para entender o que o aluno está colocando ali, é uma situação extremamente difícil. Que dirá a questão técnica. A questão técnica, então, é pior ainda, porque ele não consegue nem expressar aquilo que ele está tentando expressar. Então, eu diria que sim, nós estamos vivendo realmente um momento bastante difícil em relação a essas questões. Agora, como é que eu acho que a gente deve caminhar para resolver isso? Primeiro, concordo que as ações, tanto do ponto de vista governamental, tá certo? Quanto do ponto de vista das próprias universidades, devem ocorrer. Por exemplo, se existe lá um currículo mínimo que é de 360 horas, você não precisa seguir aquilo. Nós, por exemplo, praticamos na Universidade de Campinas quase que o dobro, né, para a formação. Se existe ou existem assuntos novos que devem ser incorporados, vamos incorporá-los, sem dúvida alguma, né? Por quê? Porque a especificação governamental é só o mínimo. Agora, de novo, pessoal, eu tenho uma crença, e aí é um pouco, digamos assim, na linha norte-americana, né, de que o Estado, não adianta, ele não resolve tudo, né, e que a vida prática, né, é que vai acabar resolvendo boa parte das situações. E, infelizmente, o que vai acontecer é o seguinte, podemos até modificar cargas horárias, modificar conteúdo. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia na formação é a questão de gestão. Nós precisamos formar gestores com foco em segurança e higiene ocupacional, tá certo? E a gente não forma gestor, a gente tem um viés mais técnico, tá certo? Mas eu acho que o grande aspecto vai selecionar isso continuará sendo o mercado. Nós vamos ter, como o próprio Marcos colocou, de cada 10, 2, né, são razoáveis, ele contrata, 8 vão para subemprego, vão para a empresa que aceite que ele assine papel, infelizmente. Então, o mercado vai selecionar cada vez mais os trabalhadores desta área, os profissionais dessa área, aqueles que tiverem competência, capacidade de gestão, capacidade técnica, vão crescer, vão fazer uma bela carreira, e os outros, infelizmente, vão ficar nas colocações e nas empresas com menos oportunidades. Eu acho que isso, o mercado acaba fazendo essa seleção. Contar uma experiência para vocês aqui, que é acho que bem típica de professor. Eu já tive, acho que é a minha 4ª tentativa. Quando eu ganho algum contrato de higiene ocupacional, de avaliação ambiental, consultoria e tal, que é fora de São Paulo, então eu vou tentar, vai dimensionar o custo disso. Geralmente, para você ser competitivo aí no mercado de consultoria, é meio difícil, né? Porque se você é um profissional experiente, você vai querer cobrar mais caro, e no mercado ele é selvagem, e aí você não consegue no preço. Não adianta. Então, o cara que vai me contratar, ele sabe que meu custo é caro, né, para fazer isso aí. E lógico que eu vou ter que entregar um bom trabalho. Mas aí, para você reduzir um pouco, e para o cara que está me contratando não chegar lá e falar, olha, eu tenho uma proposta de 1 e outra proposta de 10, o que eu fiz? 4 vezes eu fiz isso. Entrei em 4 cidades diferentes. Cheguei lá e fui procurar nas escolas de técnico de segurança e também de engenharia, pessoas que estavam se formando que gostariam de ser estagiário nesse trabalho de consultoria. Aí eu falei assim, olha, eu vou fazer um trabalho aqui, não é um trabalho grande, né? Toda a higiene ocupacional, ruído, calor, agentes químicos e tal. Trabalho de 3, 4 meses.
você gostaria de trabalhar comigo? Você, provavelmente no seu curso, você não teve essa experiência de usar equipamento. Eu vou trazer todos os equipamentos aqui, vou ensinar você a usar o equipamento. Aqui você vai estar em campo comigo. Então, você vai trabalhar do meu lado. Aqui. Aí, naquele primeiro momento, aparece sempre um número grande. Tal. Aí você seleciona aqueles que você acha que tem um certo perfil. Em higiene ocupacional, para quem vive higiene ocupacional, não é todo profissional de segurança que é dado para higiene ocupacional. Tem cara que você pode conversar com ele meia hora e falar assim, fulano, o melhor que você vai fazer é ser sapateiro, padeiro, gerente de banco, diretor de multinacional, mas higienista não vai ser. Porque você não tem o perfil do higienista. O perfil do higienista é um cara detalhista. É um cara que gosta de ler. É um cara que é curioso, ele tem criatividade. Quando o cara quer ser muito prático, quer resolver a coisa assim de forma... Esse cara não serve para a higiene. Aí vieram umas pessoas. Então, você veja só, eu dei uma chance para o cara, estabeleci um valor para ser remunerado, o cara estava desempregado, veio trabalhar comigo. Primeira semana funcionou bem. A partir da segunda semana, você percebia que o cara só estava interessado em chegar e não via a hora de ir embora. Né? E quando você pedia para ele fazer, ele tinha preguiça de fazer. Então, você dava uma chance e o cara não pegou. Dessas 4 oportunidades, eu acho que eu poderia dizer que eu consegui hoje, que eu posso falar assim, o cara aprendeu comigo, acho que 2 ou 3 colegas só. O resto foi uma grande decepção. Do cara vir, ter a chance de ter um laboratório para aprender, com equipamento, com tudo, e jogou fora essa oportunidade. É lamentável, mas isso acontece, né, Marcos? Sem dúvida nenhuma acontece. Eu, quando começo a dar aula, de uma maneira quase que... Eu não diria que é de brincadeira, né? Mas uma maneira não tão, digamos assim, não agressiva, é isso que eu quero dizer, mas eu digo assim, olha, normalmente tem 40 alunos mais ou menos, olha, vocês aí que são 40 alunos, olha, sendo otimista, algo em torno aí de uns 8, mais ou menos, vamos pegar aí uns 20%, serão bons engenheiros de segurança do trabalho. Os outros demais serão engenheiros de segurança no trabalho, porque terão o CREA e terão as habilitações do CREA. O que eu quero dizer com isso? Eu não digo exatamente com essas palavras, né? Nós sabemos que num grupo de pessoas, você vai ter um grupo, que sempre acaba sendo um grupo menor, que são efetivamente muito interessados. E a gente que é professor, quando você pega uma turma e começa a dar aula, você já identifica de cara quem são essas pessoas. É o cara que está antenado, que faz mais perguntas, que está mais interessado, que numa situação como essa que você colocou, é uma pessoa que vai. Eu tenho, por exemplo, eu promovo palestras, né, durante o curso, a gente faz algumas palestras, alguns seminários, etc., que são opcionais, a pessoa vai se ela quiser, porque não faz parte do currículo, é alguma coisa a mais, tá certo? O cara que vai no sábado participar dessas palestras, por exemplo, é aquele cara interessado, é aquela pessoa que se distingue da massa, tá certo? E, infelizmente... ou felizmente, sei lá, você sempre vai ter isso, né? Sempre vai ter as pessoas que vão se distinguir, que vão ter um diferencial e, portanto, que vão ter uma carreira diferenciada daquelas demais que vão passar ali. E isso, eu não reputo isso exatamente como errado ou certo, né, Marcos? E Sérgio, enfim, colegas. Eu reputo como uma opção de vida. A minha opção de vida, de repente, pode ser trabalhar numa pequena empresa que requeira menos de mim, que requeira menos... digamos assim, dedicação da minha parte, ou eu quero fazer uma carreira que seja uma carreira de destaque, que eu consiga, né, bons resultados, e bons resultados não só para a empresa, mas para mim como profissional. Bom, perfeito. Posso só, Marcos, chamar a atenção aqui para a questão do sorteio, por gentileza? Desculpa interromper aí esse grande bate-papo aí. Querendo ou não, já passaram-se mais de 1h20 aí, mais de 140 pessoas acompanhando a nossa live. Galera, recebemos aqui todas as inscrições, então, tá? Para o nosso sorteio de hoje, que vão ser 2 vouchers para o curso da Estruterm, né? Cursos de higiene ocupacional ministrados pelo professor Marcos Domingos, mais para o final do ano, né? Então, serão 2 vouchers e uma participação também, né? Uma inscrição para o Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional, que acontece em agosto. Então, nós já recebemos essas inscrições e daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Lembrando que o voucher da Estruterm também dá direito a um certificado de calibração. E aqui eu quero chamar um pouco a participação também do Cristiano, né, Cristiano? Só para falar sobre essa questão da calibração da Estruterm. Então, a pessoa que ganhar esse voucher,
ela pode encaminhar um equipamento dela para vocês fazerem essa calibração, né? E não tem nenhum tipo de restrição, né, Cristiano, quanto ao tipo de equipamento? Isso. O vencedor, né? Não, os vencedores, né? Que são 2 vouchers de R$500, eles vão poder utilizar na calibração. Então, por exemplo, se tem uma calibração que custa R$250, a outra custa R$250, ela vai poder calibrar 2 instrumentos. E sem restrição alguma. Ela vai poder utilizar os nossos laboratórios credenciados, né? A CEGECRE/Inmetro, nas áreas de acústica, na área de elétrica, tempo, frequência, os detectores de 4 gases, então, sonômetros, audiodosímetros de ruído. Ela vai poder utilizar esses vouchers na calibração ou nos cursos que estão previstos para o final do ano. Boa sorte a todos. Legal. Bacana, bacana. Obrigado, Cristiano, obrigado. Então, a gente já recebeu as inscrições, daqui a pouquinho a gente já vai fazer o sorteio, né? São 8h30, a gente já vai caminhando também para o final da nossa live aqui. Passa muito rápido, mas posso fazer uma observação no que vocês falaram, mestres? Eu, como vocês sabem, sou professor no curso técnico de segurança do trabalho e não vou martelar naquilo que vocês já disseram, mas vou falar também como estudante, que ainda sou e acho que sempre serei até o último dia da minha vida, né? Eu sempre digo para os alunos que eu não preciso estar matriculado num curso de higiene ocupacional para estudar higiene ocupacional. Tá? A higiene ocupacional está presente na minha vida sempre, né? Eu estudo higiene ocupacional todos os dias, seja no grupo de WhatsApp que a gente participa com os meus amigos Jadson, Gilvan, Ricardo Silva, Alexandre, André Reinaldi, todos eles participando ali diariamente, seja estudando os livros, né? Livros, seja literatura em inglês, espanhol, português. Eu não preciso estar matriculado num curso da Unicamp, na UFABC, na PUC, enfim, qual instituição que seja, para que eu precise estudar, para que eu possa estudar. Hoje nós dispomos de tantas ferramentas, tantos recursos, de qualidade técnica elevada. Hoje eu posso consultar um artigo da Harvard sem precisar de muito esforço, apenas pesquisando no Google, pegando lá um artigo da Escola de Saúde Pública, por exemplo, um artigo que vai me agregar bastante sobre o novo coronavírus. Eu posso ir no site da BHO, né, e fazer o download de um arquivo ali, de uma das matérias, né, que estão disponibilizadas gratuitamente para fazer a leitura. Então, esse interesse vai muito da pessoa, né, então vai muito do próprio aluno. E eu acho engraçado, deixa eu fazer um parênteses nisso, eu acho engraçado quando eu vejo um aluno, seja do curso superior ou do curso técnico, assim que ele termina a graduação, termina uma especialização, até um curso técnico, ele fala, pronto, terminei os meus estudos. Como assim terminou os seus estudos? Os estudos, eles nunca acabam. Você pode ter terminado um curso, né? Mas essa é só mais uma etapa para que você possa avançar mais, né? Daqui para frente, né? Então, para mim, isso é um ciclo que não tem fim, não acaba, né? Acaba o dia que a gente não tiver mais esse plano, né? Mas, enfim, para mim é algo, eu digo que é algo extremamente prazeroso, né? Mas como o Miranda disse, eu acho que o Miranda apontou muito bem, é uma escolha da pessoa. A gente não pode também cobrar que todas as pessoas pensem da mesma forma, né? Que elas sigam esse mesmo caminho. Então, a gente acaba ponderando certas circunstâncias, mas foi muito bom, realmente é muito agregador escutar aqui a opinião de todos vocês. Professor Marcos, a gente já pode ir para o encaminhamento aí, para o nosso grande finale? Eu queria só que a gente concluísse aqui ainda um tópico que eu considero importante. Porque pode ser que os colegas que estão acompanhando a gente aqui e os que ainda irão ver a gravação disso aqui, assim, bom, e daí? O que o Marcos, o Sérgio, Miranda, Cristiano também, até o Gustavo também, que se encantou também mais com essa live, participou mais agora. Qual é a saída? Qual a solução? Eu sou muito partidário da certificação. Tá? Eu acho que o cara pode estudar onde ele quiser, fazer o curso que ele quiser, mas o programa de certificação que começa a ser um divisor de águas entre o bom e o mau profissional. Né? Então, quando você tem alguma organização que tem uma certificação do profissional, e ele vai ter que estudar para isso, eu acho que aí nós começamos a selecionar melhores profissionais. Nos Estados Unidos, isso já é cultura em várias áreas, não é? A certificação não é só de higiene ocupacional, é de segurança. Eu acho que é a certificação para cinema, a certificação para finanças, um monte de coisa. Essa é uma cultura americana de fazer a certificação, provas difíceis.
muito difícil, né? Eu mesmo já ensaiei algumas vezes de me prestar o curso de certificação de higienista na AIA. Até o Sérgio já conversei com o Sérgio aí uns 2 anos atrás. O Sérgio, muito francamente, falou assim: Marcos, foi o seguinte, separa 3 meses de estudo aí para você passar no curso, 240 horas. Porque é esse o nível que eu tenho que estudar para passar lá. A BHO já tem esse programa há bastante tempo ali. Na minha opinião, eu acho que a BHO poderia ser mais exigente ainda. A nossa certificação poderia ser mais rigorosa. Isso. Não vejo certificação na área de segurança. Não, o pessoal de segurança do trabalho, engenheiro de segurança, não tem certificação. Os médicos saíram dessa roda e criaram o curso de residência. Então, aquilo que eles vinham fazendo lá, na mesma esteira que a gente veio, eles também foram criados com a mesma portaria lá de 72. Depois tinha o cursinho como tem a engenharia de segurança. Em um dado momento, o ANANT chegou e falou: não, vamos ter uma prova aqui. E depois da prova, passou a ser residência. Então, eu creio que os médicos do trabalho, eles avançaram muito mais do que nós da área de segurança e higiene. Porque eles conseguiram agora que o profissional que é médico do trabalho tenha obrigado a ficar fazendo residência, não sei quantos anos, 1 ou 2 ou 3, para ser médico do trabalho. Então, a minha proposta é que essas certificações existam, que existam também para a segurança do trabalho, uma maneira de você poder peneirar um pouco esse pessoal que sai da escola. Eu concordo, Marcos, eu concordo com essa posição. Eu acho que a BHO, como você bem mencionou, tem a sua certificação. Eu acho que a dosagem, né, da dificuldade dessa certificação, ela tem que ser analisada alguns pontos, alguns aspectos, né? Por um lado, claro, né, quanto mais exigente for, mais qualificado será a pessoa, mais qualificado será o profissional que conseguir obter êxito na certificação. Por outro lado, também a gente não pode ser tão exigente, na minha opinião, a ponto de quase que inviabilizar ou desmotivar as pessoas a buscarem a certificação. Você que acompanha isso, já foi presidente por 2 oportunidades da BHO, sabe que o número de aprovados nas certificações, quer seja para o nível técnico em higiene ocupacional, quer seja para o higienista ocupacional, se a gente comparar os aprovados no rol dos inscritos, ele é um número baixo, tá certo? Então, eu acho que o nível de exigência já está, digamos assim, num patamar que não é ruim, né? É claro que isso é dinâmico, e a gente, quem sabe, as gestões futuras, né, e dentro da própria associação, poderá rever isso e até aumentar um pouco a régua, né? De qualquer forma, me parece que esta é, sem dúvida nenhuma, um encaminhamento interessante. Eu, como professor, por exemplo, que atuo e sou responsável até pelo curso de especialização em higiene ocupacional da Unicamp, e aí eu já estou falando do curso de higiene ocupacional, não da engenharia, que nós estamos comentando há pouco. Uma das felicidades que eu tenho é quando os meus ex-alunos que passam por ali pelo curso se submetem à certificação da BHO e são aprovados. Eu já tive alguns alunos aí que se submeteram e foram aprovados, e isso é uma grande satisfação, porque mostra que a qualidade do curso para aqueles que realmente se interessam e que, como o próprio Gustavo diz, não se limitam ao que a escola passa, né, ao que o curso passa. Por quê? A escola te dá uma parte daquilo que você precisa saber, né? Você precisa ir buscar o resto. Não é? Você não vai nunca esperar que num curso você vai ter o conhecimento todo necessário. Então, aqueles que se empenham mais, que vão buscar mais, certamente eles vão obter êxito, estão obtendo êxito, como, por exemplo, nesses exames da BHO, eu fico muito feliz com isso. Teria que ter, concordo, teria que ter, e aí não é exatamente só para engenharia de segurança, eu acho que para engenharia de uma maneira geral, né? Eu acho que para determinadas profissões que atuam, digamos assim, com a saúde, a segurança das pessoas, deveria existir isso, né? Quando você pega uma engenharia civil, por exemplo, só para dar um exemplo fora da segurança, o engenheiro civil lida com obras que podem colapsar, e se colapsarem, podem levar as pessoas à morte, né? Então, eu acho que para esse tipo de profissão, como medicina, como engenharia, a própria questão do direito, que não leva exatamente a pessoa à morte, mas pode levar a pessoa a uma condenação, deveriam sim ter ali uma pós-graduação, uma certificação que a pessoa fosse buscar
tá certo? Não obrigatoriamente para fazer ou para exercer a sua profissão, mas como um plus, né? Como alguma coisa que viesse a credenciá-la ainda mais, qualificá-la ainda mais, porque isso vai fazer com que ela seja mais procurada no mercado, tá certo? Sempre respeitando aquilo que o Gustavo pontuou e que eu acho que é fundamental, né, pessoal? Eu recebi ainda hoje ou ontem, né, um filósofo argentino, se não me falha a memória, que falava sobre qualidade de vida, né? E ele falava que as pessoas costumam achar que a qualidade de vida é ponderada, né, ou é medida entre aquilo que eu olho, por exemplo, e quero atingir, né? De certa forma se eu olhar onde eu estou e aquilo que eu quero atingir, quanto mais próximo eu tiver do meu objetivo, melhor eu estarei com a minha qualidade de vida. Só que uma coisa muito importante que ele ponderou é o seguinte: quem bota a régua lá do que eu quero atingir é cada um de nós. Então, se eu botar a régua que eu quero lá me certificar na AIA, como higienista ocupacional, ok, a régua vai ser essa. A minha qualidade de vida só vai ser boa se eu estudar os 240 horas aí sugeridas pelo Sérgio e conseguir passar. Ou seja, quem bota a régua que nós queremos atingir somos nós mesmos, e a gente tem que respeitar réguas em diversos níveis, tá certo? Mas concordo plenamente que a saída para qualificação seria, sim, uma certificação como essas que você acaba de mencionar e eu mesmo acabo de colocar. Professor Sérgio, quer complementar? Eu estou de acordo com a opinião tanto do Marcos como do Miranda. Eu acho que a certificação ela ajuda muito a homogeneizar o nível dos profissionais. Ela não é uma solução 100% efetiva, mas ela ajuda bastante a estabelecer um nível mínimo de conhecimento. O fato de ter certificação para técnico de higiene, para higienista, é importante, porque aí nos permite fazer com que a certificação de higienista seja mais exigente e mais forte na parte técnica. E certamente temos que acostumar-nos a uma taxa de aprovação baixa, porque não é... A ideia tampouco é que todo mundo consiga passar esse muro com facilidade, porque o que a gente quer é melhorar a qualidade do profissional atuando. E, por outro lado, tentar promover que a indústria requeira essa certificação. Requeira o profissional com a certificação na folha de pagamento. A indústria também tem que ajudar a promover a que as pessoas se esforcem para tirar a certificação. Há um tempo atrás, tivemos uma situação aqui em Porto Rico que, impressionantemente, um dos inspetores da OSHA, inspetores da OSHA, tinha um primo que era representante na Câmara e apresentaram um projeto de lei para uma certificação porto-riquenha de higiene ocupacional. Só que para ser certificado, os requisitos era você ser certificado pela ABIH, que é a certificação americana, ou você ter um mestrado de 2 anos em higiene, ou você ser um técnico de ar-condicionado, ou você ter 18 anos de idade. Então, nós tivemos que entrar na briga, porque o que eles queriam era uma certificação que qualquer pessoa tivesse e que custasse dinheiro com a justificativa que não tinha uma certificação disponível no mercado. Então, se a gente vai exigir uma certificação do profissional, a certificação tem que ser a de referência, a mais alta. E essa foi o que a gente promoveu nessas discussões na área política. E, felizmente, conseguimos eliminar o projeto, mudando o projeto para outra discussão, que se tivesse certificação, a certificação já existia, que era a certificação pela Junta Americana de Higiene Industrial. O Brasil já tem uma certificação, que é a certificação da BHO. Eu acho que falta que a empresa privada promova o uso
de profissionais com essa certificação. E, obviamente, promover significa que aqueles que têm certificação recebem mais dinheiro, ganham mais dinheiro, o salário é mais alto. Isso também ajuda a promover que a certificação seja buscada e que o pessoal se esforce para estudar. E realmente tem que estudar. Quando eu falei para o Marcos 240 horas, eu tive que estudar mais de 160 horas, mas é porque eu dou aula de todas essas matérias, ou a maior parte delas, toda semana. Então, eu estava bastante acostumado com os temas, mas eu tenho essa mesma pessoa, uma das pessoas que foi soldadora, uma mulher que chegou a se certificar, ela, para conseguir se certificar, ela fez o exame 6 vezes. E finalmente conseguiu passar. Mas teve que estudar bastante. Eu acho que é uma conquista da pessoa, né? Começa a ser o estándar, o padrão de vida da pessoa se certificar. Eu acho que é importante. Muito bem, Gustavo. Eu creio que, da minha parte, eu estou satisfeito aqui com a abordagem que os colegas fizeram e minha proposta é que, talvez aí, aquele pensamento que você mesmo já adiantou, de que haja esse anseio pelo aprendizado, né? Uhum. Eu já tenho 45 anos de carreira e estou estudando até hoje. Cada curso que eu vou dar, eu revejo meus slides. E a pandemia, para mim, foi muito positiva, porque eu praticamente revisei quase todos os meus cursos, fiz slides novos, fui estudar administração para dar o curso de gestão de risco. Foi um período muito produtivo para mim de aprendizado, né? E, lógico, também para mim, porque com a facilidade do inglês, eu posso ler textos, muito texto bom em inglês e tal, mas que bom, que gostoso é quando você sente que você está crescendo, não importa a idade, não importa a experiência, você está sempre pensando em melhorar, né? O dia que eu achar que eu não tenho mais nada para aprender, acho que alguém tem que falar assim, Marcos, o seu tempo acabou, por gentileza, se retire, vá colocar um pijama de bolinha e fique em casa cuidando do seu cachorro. Então, muito obrigado pela oportunidade. Belas palavras, Marcos. Realmente, concordo com tudo que vocês disseram aí. Bom, galera, mas vamos lá, vamos para o sorteio dos nossos cursos, né? E também para a inscrição do Congresso, né, Brasileiro de Higiene Ocupacional. Então, vou pedir uma licença aqui para fazer esse sorteio agora, né, Cristiano? Vamos lá, mais uma vez, pessoal aguardando aí. Então, só para recordar, serão 3 pessoas sorteadas. A primeira e a segunda pessoa sorteada vão ganhar esse voucher, né, no valor de R$500 para usar em algum dos cursos da Instruterm, curso de calor, vibração ou ruído, ou então para fazer a calibração de algum instrumento no laboratório da Instruterm, ou um laboratório acreditado pelo Inmetro, né, Cristiano? É sempre bom enfatizar isso. E aí é optativo da pessoa usar em um ou em outro, ok? E logo em seguida a gente já faz o terceiro sorteio, que o ganhador vai levar então a inscrição, né? Um voucher também, posso dizer assim, para o Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional. Mais uma vez, então, eu vou ser o mais transparente possível aqui nesse sorteio, tá? Para vocês verem que nós estamos dando a oportunidade a todos aqui. Então, eu estou abrindo a planilha no Excel para que vocês possam ver na tela, tá? Obviamente, não vou passar um por um, mas nós temos aqui 125 inscritos, que são aquelas pessoas que passaram o nome completo e o e-mail ali para o Diego, para o pessoal ali do marketing da Instruterm, ok? Então, esses 125 estarão concorrendo, tá, a esse sorteio. Então, serão 3 pessoas sorteadas, e se porventura tivermos uma pessoa que foi sorteada uma segunda vez, tá, ela não pode ganhar um segundo prêmio, seja 2 cursos, 2 certificados, ou mesmo um curso certificado e a BHO, tá? Então, cada um vai ter direito
a um voucher, a um prêmio, tá? Então, deixa eu só tirar desse modo de compatibilidade de tela. Vou colocar mais uma vez no meu velho e conhecido site do random.org para vocês verem aqui. Onde está ele? Um minutinho só. Deixa eu aparecer para vocês aí mais uma vez. Então, um sorteio aleatório, randomizado, assim como devem ser as nossas amostras em higiene ocupacional, né? A não ser que você esteja usando aquele conceito do exposto de maior risco, né? Que daí já é uma escolha mais específica, mas eu sempre recomendo esse site. Ele é uma ferramenta muito legal para você usar quando da elaboração da estratégia de amostragem para fins de HO. Bom, então vocês estão vendo aqui que eu coloquei, né, na parte das nossas caixinhas aqui de geração de números, o intervalo mínimo de 1 e o máximo de 125. Clicando aqui em Generate, eu vou gerar, então, o resultado, né, a pessoa que vai levar para casa aí o primeiro curso, que é o curso da Struterm, ou então o certificado de calibração. Gerando, então, o resultado, vamos lá. Quem será essa primeira pessoa? Número 54. Nessas horas, Cristiano, parece que eu tô num sorteio de bingo, sabe, cara? Eu me sinto mais ou menos nesse sorteio, sabe, cara? Mas vamos lá, vamos ver quem foi o sorteado, quem foi aí número 54. Vamos voltar à tela aqui. Então, eu vou ficar indo e vindo agora da tela, tá? Um pouquinho de paciência aí, galera. Mas vamos lá, número 54 aqui. Vamos ver quem foi esse primeiro felizardo aqui da noite. Deixa eu maximizar a tela um pouquinho aqui. Número 54, Rafael de Quadros. Rafael de Quadros aí, número 54, é o nosso primeiro sorteado, e está levando para casa, então, um voucher aí da Struterm para usar no curso, ou então para usar no certificado de calibração de algum instrumento lá que ele queira calibrar com o pessoal do Lab ali da Struterm com o Cristiano, beleza? Vamos então agora ao segundo sorteado da noite. Vamos lá, ao segundo sorteado, que vai levar também mais um voucher para casa, tá? Colocando de volta aí no Randall. Vamos lá, gerar mais um resultado. Gerando mais um resultado, o número 88. 88, vamos lá, vamos ver quem é o número 88. Agora aqui, compartilhando a nossa planilha de Excel mais uma vez. 88, quem vai ser o felizardo? Vamos lá, número 88, Alan Wagner Loureiro Cavalcante, tá? Então, Alan tá levando aí, parabéns, Alan, esse voucher aí para casa, tá? Parabéns aí por ser mais um dos sorteados. E, por fim, vamos agora sortear a inscrição, né? Para o congresso da BHO, que acontece agora entre os dias 24 a 28 de agosto, online, né? Como eu havia adiantado para vocês, dado a pandemia, o nosso congresso esse ano aí será online, mas com a qualidade altíssima ainda, tá? Com vários eventos muito, muito interessantes. Então, agora eu vou gerar aqui o resultado da pessoa que vai levar essa inscrição também para casa. Número 106. 106. Vamos lá, então, ver quem é o número 106 aqui. Vamos lá, número 106. Pessoa que nessa noite de segunda-feira vai levar para casa essa inscrição aí para o congresso. O número 106 é José Henrique Rosa Franco. José Henrique Rosa Franco, então parabéns aí, José Henrique. Parabéns aí a todos os ganhadores, tá? A equipe da Struterm aí, a equipe do Douglas vai entrar em contato com todos vocês para passar aí os trâmites para vocês poderem usar o voucher, ok? Pessoal, do mais, eu quero agradecer a atenção de todos, a disponibilidade aí do professor Sérgio Caporali, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo, já tinha visto já em outras vezes, mas a primeira vez com essa interação, muito obrigado mesmo pela participação. Professor Marcos Domingos, mais uma vez aí, estamos juntos, muito obrigado aí pela atenção. Miranda, grande abraço aí, obrigado também pela disponibilidade. Meu amigo, vizinho, Cristiano Molica, aqui, praticamente vizinho meu, obrigado aí, cara, por mais essa parceria. Obrigado a todos da Struterm que estão aí por trás, aí, trabalhando para que essas lives possam ser feitas, tá? E muito obrigado a vocês, a cada um que acompanhou essa live e esteve conosco aqui nessa noite para esse bate-papo que foi sensacional. A gente se vê, então, numa próxima oportunidade, galera. Um forte abraço a todos e até mais.
Tchau, tchau. Obrigado. 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 Até logo. É. Obrigado. Obrigadão.